Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Continuando a nossa retrospectiva dos principais clubes do Brasil em 2024. Vamos para São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. E agora vamos para falar de times de uma região total. Vamos falar das equipes do Nordeste. Um ano muito importante para o Nordeste. Poderia fazer só um vídeo só sobre a do Avi e depois sobre Fortaleza, mas eu decidi colocar os três no vídeo só, achei mais prático também para mim no final de ano. Putz, trabalho na área de comércio em dezembro, tá bem puxado. Já fiz um vídeo falando um pouco mais sobre esporte Ceará, quando falei do vídeo dos acessos à Série B. Então, nesse, vamos falar sobre os anos de Bahia, Fortaleza e Vitória. Então, já peço você dar o seu like aqui, se inscrever no canal e também não esquecer de divulgar isso e mais vídeos para ajudar quem está começando. 2024, um ano histórico, futebol nordestino. Teve acessos de esporte e Ceará e as manutenções de Bahia, Fortaleza e Vitória. Pela primeira vez na história do pontos corridos, vamos ter 5 equipes do Nordeste juntas na Série A. E isso vai ser incrível. 5 grandes torcidas, 5 torcidas apaixonadas, 5 camisas pesadas, futebol nordestino. Expectativa de muito estádio cheio, das rivalidades. Questão de logística para os clubes é ótimo também. Ter mais companhia ali na região. E o Fortaleza nesse fala, foi um time que sofreu com isso nessa temporada. E é muito legal o futebol nordestino que se desenvolva cada vez mais. E ver a Série A com tantas camisas pesadas. Histórico também, porque o time do Fortaleza até brigando por título brasileiro pelos corridos. A primeira vez que tivemos um time nordestino sonhando de fato com ser campeão. A melhor campanha na história do time nordestino esse ano. Vamos ter dois times nordestinos classificados para a Libertadores. É a primeira vez na história que dois vão juntos. Então, um ano bastante histórico. Tivemos a permanência do Vitória também, uma grande arrancada. Então, vamos falar um pouco mais sobre o que foi o ano de cada um dos três. Iniciando pelo ano do Bahia. O Bahia, no total, fez 69 jogos com 34 triunfos, 3 empates e 22 derrotas. São 105 gols marcados e 75 gols sofridos. Então, o Esquadrão de Aço foi vice-campeão baiano. Na Copa do Brasil foi até as quartas de finais, caindo no Flamengo. Chegou à semifinal da Copa do Nordeste. E no Brasileirão terminou no 8º lugar, conquistando a vaga para a pré-Libertadores. Bahia voltando para a Libertadores depois de mais de 30 anos. Continuação, né, o Ceni chega no final do ano passado para salvar o time no rebaixamento e ele continua para essa temporada. E também é uma temporada que marca um salto no tamanho de investimento do projeto do Bahia, desde que foi adquirido pelo Grupo City. 2024 marcou esse salto. Teve um time investindo mais, trazendo mais jogadores. Pô, janela começo de ano no Bahia gerou a expectativa de não só manter os destaques, manter o Cauli, mesmo tendo interesse do Palmeiras. Tassiano também estava lá. Mas ele trouxe o João Lucas, que caiu do Santos, um jogador que tinha outros interesses dos clubes. Do Caio Alexandre mesmo, que se destacou no Fortaleza. E, por exemplo, o Corinthians tenta a contratação e ele escolheu o Bahia, foi pro Bahia. E você tem também Everton Ribeiro saindo do Flamengo, indo, escolhendo o projeto do Bahia, também outro jogador que podia ter ido para outros clubes, e acreditou na força do projeto. Então, pô, o Bahia buscou o Luciano Juba, que estava se destacando no esporte. Trouxe depois do Uruguai o Luciano Rodrigues, durante a temporada também investimento alto, um jogador que estava se destacando, despertando interesse de outras equipes. Então, um Bahia que investiu bastante na temporada, um Bahia que buscou dar esse salto também na questão de nomes, questão de nível do time, nível do elenco. Isso fez com que o time também tivesse desempenhos melhores e aumentasse também a cobrança e expectativa a respeito sobre essa equipe. Um primeiro semestre um pouco que teve resultados, a primeira parte da temporada um pouco abaixo, porque na Copa do Nordeste cai para um CRB, que é um time de Série B, um investimento bem menor em casa. No Baiano perde, ele é final com Vitória, a gente chegou como favorito. Mas a compensação começa o Brasileirão muito bem. No primeiro turno, o Brasileiro, o Bahia é muito bom. O Bahia brigando na parte de cima da tabela. O Bahia ali na zona de Libertadores, seja disputando vaga ali em G4 e tudo mais, acima do que realmente esperava dessa equipe. O primeiro turno do Bahia, em questão de resultados, questão de tabela, era acima até do esperado, da projeção inicial. Eu achava o Bahia que ficava ali, não, eu ia achar que o Bahia era um time de primeira página, de primeira, ficar entre os 10, mas não esperava um Bahia tão bem colocado e tão próximo ali do bloco da liderança. E já era esperado também, até começasse também que tivesse quedas também. E só que o time caiu demais de rendimento do segundo turno, especialmente na reta final. Caiu tanto que a vaga para a Libertadores ficou muito ameaçada. Começou a ser uma pressão muito grande sobre o Rogério Ceni. Muitos torcedores do Bahia, inclusive, querendo sua demissão. O Grupo City bancando ele, vai bancar ele como técnico para o ano que vem. Mas mesmo assim, mesmo com a queda de desempenho, o time conseguiu se classificar. Até porque contou também com a grande queda de desempenho do Cruzeiro, né, para dar aquela forcinha. Mas o Bahia se classificou para Libertadores. E, pô, seria frustrante não pegar a vaga, né? Se antes do início do ano falasse que o Bahia ia pegar a vaga na Libertadores, o torcedor ia ficar alegre. Mas depois do que foi a temporada,
foi o Brasileirão terminar sem, seria muito frustrante. O time passou o campeonato todo ali na zona de Libertadores, seria frustrante não conseguir, o time conseguiu essa vaga na pré-Libertadores. Para 2025, precisa reforçar, né? Reforçar alguns setores. O Bahia, no meio campo, nas pontas, tem muitas boas opções, na verdade. É um time muito bom no setor de meio campo. O Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli, mas o Cauli tem caído um pouco de desempenho total. Tassiano, que foi o artilheiro do time. Isso também mostra os problemas ofensivos do Bahia, mas tem o Ademir como opção, o Biel, o Luciano Juba, que faz lateral, pode jogar mais à frente. O Luciano Rodrigues foi uma ótima contratação, um cara decisivo para o Bahia. Ele está no Libertadores, foi quando houve a queda, ele foi um jogador que foi crescendo e se firmando cada vez mais dentro do time. Mas o Bahia tem algumas lacunas, e algumas lacunas que também são o calcanhar de Aquiles dessa equipe, no setor defensivo principalmente. A falta de um outro zagueiro para fazer dupla com o Gabriel Xavier. Gabriel Xavier é um bom zagueiro, inclusive vale a pena ficar mais de olho nele. Mas falta, né? Falta um outro nome junto. Se esperava que fosse o Cuesta, não foi, nem Canu. É um setor que precisa de investimento, e principalmente no gol. O Marcos Felipe já passava no ano passado, já não passava tanta segurança assim. Continuou se apostando nele e o segundo turno dele foi ruim, custou pontos para o Bahia. E a posição de goleiro é um problema para o time precisa investir no nome que traga segurança. O Everson é um nome muito quente, mas putz, eu vou fazer uma coisa que eu não sei se é o nome para resolver esse problema a longo prazo. Pode ser a curto prazo, sim, é uma melhora, mas a longo prazo tenho minhas dúvidas também se até que ponto vale investir tanto assim no goleiro que já está numa idade mais avançada. Num goleiro que assim terminou a temporada bem, mas tem um momento bem ruim na temporada, etc. Mas é um Bahia que precisa de investimento na defesa, especialmente em posição de goleiro, mas um zagueiro mesmo, para fazer uma ótima dupla. E talvez um lateral esquerdo também um pouco mais, consiga se solidar melhor, seja mais equilibrado. Mas principalmente, o Bahia precisa de um centroavante. Quantos e quantos jogos na temporada o Bahia teve a bola, o Bahia propôs o jogo, o Bahia teve volume, teve número de finalização, mas não fez o gol? Vários jogos. Um roteiro pré-determinado do Bahia e no segundo turno isso custou muito caro. Muitas das derrotas do Bahia, jogos que ele perdeu ponto e que acabou até perdendo as chances de conquistar uma vaga direta na Libertadores, foi nesse cenário. O time ter a bola, o time rodar, o time ter volume, chegar na área do adversário e nada acontecer. Porque faz muita falta o Bahia ter um camisa 9, ter um jogador de finalização mesmo. O Everaldo até pode ser uma peça útil de elenco, mas não é esse jogador. Eu trouxe o Estupinan, que também não foi esse jogador que se esperava. O Bahia sente e precisa muito de ter um centroavante com um certo poder de finalização. Como eu disse, as opções de meio de campo, de lado de campo são boas. Um time que consegue ter volume, consegue criar, consegue chegar à área do adversário. Mas quando chega na área, quem finaliza? O artilheiro do Bahia não foi o Tassiano, que é um bom jogador, eu gosto dele. E é bem melhorando essa capacidade de infiltrar na área, mas não é um finalizador. Isso mostra muito como o time precisa de reforço em determinadas peças. Seja um goleiro, seja mais um reforço na defesa, principalmente um atacante. Atacante e goleiro. O Bahia com um bom atacante e um bom goleiro se torna um time muito mais competitivo no ano que vem. Quem, mais uma vez, foi competitivo e mais uma vez fez bonito foi o Fortaleza. O Fortaleza que em 2024 teve 73 jogos, com 34 vitórias, 23 empates e apenas 16 derrotas, 117 gols marcados, 77 gols sofridos. A equipe foi, mais uma vez, campeã nordestina, derrotando o CRB nos pênaltis. Foi vice-cearense, perdendo a final para o Ceará. Chegou nas quartas de finais da Sul-Americana, dessa vez caindo para o Corinthians. E, além disso, na Copa do Brasil foi até a terceira fase, que é o Vasco. Aquela fase antes das oitavas. E no Brasileirão, o quarto lugar. A segunda vez que o Fortaleza termina no G4 da Série A. A segunda sob o comando do Vojvoda. E continuar tendo ele mais uma temporada também um grande de um trunfo, porque é um cara que tem assédio, tem propostas, etc. E continua acreditando no projeto. Ele gosta muito do clube, a família gosta da cidade. Isso também é importante para o Fortaleza continuar sendo um time de topo no futebol brasileiro. E mais do que isso, o Fortaleza esse ano fez a maior pontuação na história do time no Nordeste nos pontos corridos. Quebrou esse recorde, chegou a 68 pontos, uma marca histórica do futebol nordestino. E... Nossa, eu me perdi aqui no meu próprio garrancho. E assim, foi a primeira vez que a gente viu um time nordestino sonhando em ser campeão brasileiro de pontos corridos. O Fortaleza sonhou isso até a reta final. Chegou a liderar o campeonato no segundo turno, chegou a estar ali em poucos pontos, chegou a estar muito vivo na briga. Mas um time que foi caindo ali no segundo turno, né? Teve um ápice ali de chegar a ser líder e tudo mais. Mas o time que teve uma queda, naquele momento ali na Sul-Americana, como você eliminado pelo Corinthians, foi um momento de queda e o time não conseguiu recuperar tanto o nível após isso. Também pelo calendário puxado, também por ser um time que tem uma logística muito pior que os demais, viaja muito mais, etc. Isso custou caro. Vale estar também Fortaleza não perdeu em casa no Brasileirão. Com 19 jogos, a equipe igualou um feito raro. Nos pontos corridos tinha sido só 3 equipes
antes do Fortaleza, que tinham passado o campeonato inteiro sem perder nenhum jogo em casa. Então, mais um feito histórico dessa equipe. E o Fortaleza, assim, não é uma temporada incrível, é mais uma temporada que mostra como o projeto é consolidado, de como ele é um time que está entre os melhores do país, né, chovendo molhado, falhado o trabalho do Vojvoda, de quão incrível é, de quão incrível é tudo que ele está vendo, que ele está fazendo. Fortaleza vai mais uma vez para a Libertadores, direto à fase de grupo, sem precisar passar por fase pré nem nada. E a segunda vez que ele coloca o time no G4 do Brasileirão, quebrando o recorde de pontuação e o caramba. O time sem perder em casa, o time sendo cada vez mais competitivo. E nem quando tivesse o elenco mais estrelado do mundo, né? O Fortaleza que aposta muito em buscar alguns jogadores do mercado sul-americano. O Pochettino foi uma boa contratação, também caiu um pouco na reta final. Ele e o Lutero caíram, né? Mas são dois caras que foram muito importantes para o Fortaleza ter feito um ótimo início lá no começo. E também apostando em alguns jogadores que às vezes não estão tão em alta nos seus clubes, jogadores mais experientes, e que dentro do contexto Fortaleza conseguem render. Ou usar o Ellison, que é importante, pegou com o esporte rebaixado, a volta do Hércules, lesão também, baita de um volante, o Marinho também foi sendo importante em alguns momentos saindo do banco, etc. João Ricardo fazendo um grande campeonato brasileiro, foi o melhor, foi um dos melhores goleiros da competição. E muito importante também a contratação do Mancuso, um jogador experiente do Estudiantes, também um bom lateral. Tinga sempre sendo uma liderança positiva dentro do elenco, etc. Para 2025, vamos ver qual vai ser esse planejamento, né? Manutenção do Vojvoda, que é sempre algo de interesse, é algo fundamental para tudo isso, mas também manutenção de quem vão ser os contratados, os reforços dentro da realidade de Fortaleza. Gostaria de ver o Fortaleza dando cada vez mais chance para jovens jogadores, um clube que vem também melhorando cada ano do seu trabalho na base. E a gente sabe que é um perfil do time apostar em jogadores mais experientes, etc. Mas gostaria de ver um pouco mais disso, um pouco mais de jovens, da base tem minutos também. A gente teve um pouco isso com o Kevin Andrade entrando bem. Vamos ver se essa temporada ele tem mais espaço. E é um time que pode perder algumas peças no elenco, alguns jogadores de banco, o Zé Wellison tem interesse, o Renato Kaiser tem um jogador que pode sair, entre outros também. Vamos ver como vai ser essa janela do Fortaleza para se manter um clube de topo no futebol brasileiro. Enquanto o Vojvoda estiver lá, eu acho que o Fortaleza vai ser sempre um time muito competitivo. E uma temporada com Libertadores é uma temporada mais pesada, a gente sabe que esse calendário brasileiro é uma loucura, um time que tem uma logística mais complicada que nem o Fortaleza. É um elenco que precisa ser reforçado para aguentar o ritmo, para se manter forte em todas as competições. Vamos ver como vai ser o Fortaleza nessa janela. Subir o nível do time titular seria importantíssimo e continuar vendo o Fortaleza como um time de topo do Brasil. E finalizando esse vídeo falando do Vitória. Vitória que tinha o objetivo de se manter e conseguiu se manter. O Vitória em 2024 fez 61 jogos, só o que menos jogou dos três. 26 vitórias, 12 empates, 23 derrotas, 82 gols marcados e 71 gols sofridos. A equipe foi campeã baiana, que voltando a ser campeã depois de alguns anos. E além disso, no Copa do Nordeste não foi bem, né? Caiu na primeira fase. Chegou só à terceira fase da Copa do Brasil e no Brasileirão conquistou um 11º lugar, que garantiu o Vitória mais um ano na Série A. O Vitória estava 2, 3 anos atrás, estava na Série C. Que arrancada gigante, né? Um acesso atrás do outro e conseguindo essa permanência é muito importante para o projeto continuar se consolidando. O Vitória continuar cada vez mais se estruturando e podendo voltar a ser um time cada vez mais competitivo dentro do cenário nacional. Hoje realmente, né? Hoje está um patamar abaixo, querendo ou não, de Bahia e Fortaleza, tanto como projeto, como capacidade até financeira para investimentos, etc. Hoje não dá para usar para o Vitória a mesma regra que se usa para os dois. São um time que hoje estão em momentos diferentes. Mas para o Vitória poder chegar a esse momento que os dois estão, manter a Série A é importante. Não ficar nesse ioiô entre Série B, Série A, etc. Atrapalha demais a saúde financeira, o planejamento de um clube, atrasa demais o desenvolvimento. E o grande objetivo era se permanecer na Série A e o time conseguiu isso. O primeiro semestre foi oscilando bastante, apesar do título estadual, uma campanha ruim na Copa do Nordeste, não foi longe na Copa do Brasil. As primeiras rodadas também não foi boa, tanto que o Léo Condé, que foi o técnico do acesso, acabou sendo demitido. E a equipe aposta no Carpini. Carpini aposta em São Paulo, mas foi uma boa aposta, uma aposta que faz total sentido. Só que o trabalho não inicia tão bem, né? Demora para engrenar. O primeiro turno do Vitória não é um primeiro turno tão bom. O time tá ali, continua ali ondando na zona de rebaixamento, hora entrar, hora sair e tudo mais. Mas não era exatamente um primeiro turno, um início de trabalho do Carpini não era tão bom assim. O time demora a engrenar sob o comando dele. E vai engrenar só no segundo turno. O segundo turno do Vitória é muito melhor, especialmente a reta final. Pegar as últimas 10, 12 rodadas do Vitória,
time cresceu, o time venceu nos jogos que tinha que vencer para permanecer, pegando os adversários fora, jogando em casa, jogando fora de jogos que dava para ganhar. O time ia lá e ganhava, pontuava. Isso tudo foi muito determinante para o Vitória conseguir permanecer na Série A, conseguindo grandes resultados, o time jogando melhor, sendo muito mais competitivo, pô, vencendo o Criciúma fora, vencendo jogos em casa também difíceis, e empatando, segurando o Botafogo, que foi campeão brasileiro da Libertadores. Então o Vitória também teve bons resultados, não só isso, boas atuações e jogadores se destacando também. Terminou o Brasileirão muito em alta, não só o Carpini, pelo grande trabalho que fez e que garantiu, por exemplo, o time na Sul-Americana. Ano que vem vamos ter o Vitória voltando a ter calendário sul-americano, que é algo incrível para um clube que estava até pouco tempo atrás na Série C e muito importante também financeiramente. E que em determinado momento, o que o Vitória venceu o Grêmio, ele teria ido para a última rodada com chance, inclusive, de pré-Libertadores. Só para ter uma noção de quão sensacional vai ser arrancada sob o comando do Carpini na reta final. E, além do Carpini, Wagner Leonardo, mais um grande campeonato, se firmando cada vez mais como uma referência nesse time. Lucas Arcanjo, também bom goleiro, jogando bem, sendo importante. E Lucas Esteves também ressurgindo na carreira, né, fazendo um bom campeonato, sendo muito mais seguro, crescendo sob o comando do Carpini. E no ataque, o Mateuzinho, também se destacando bastante. E claro, o Alejandro acabou sendo um grande nome do Vitória na Série A, um grande destaque. Vou ter terminado a competição como artilheiro, empatado com o Yuri Alberto com 15 gols. O Vitória tem um artilheiro de Campeonato Brasileiro e acabou sendo a grande figura, né, o grande destaque dessa equipe, essa arrancada rubro-negra para permanecer na Série A e ganhar uma vaga também na Sul-Americana. Acho que o desafio do Vitória em 2025 é primeiramente manter os seus destaques, que não é fácil. O Carpini, a gente sabe que em algum momento pode pintar propostas por ele, e não é como se ele desse muita certeza que vai permanecer, até pelo histórico da carreira dele. Não falando agora como essa temporada, mas a gente sabe que com a temporada vai rolando, técnicos vão caindo em times grandes, o nome do Carpini, se ele continuar fazendo um bom trabalho, é um nome que vai voltar à pauta em algumas equipes. E já até existiam alguns rumores, mas ele poderia ser propostas. Mas a manutenção dele é algo muito positivo. O Vitória de 2025 para iniciar o ano e também seus principais destaques. Aí vai Lucas Arcanjo, que já se noticiou o interesse do Fluminense nele, Wagner Leonardo, Mateuzinho, o Alejandro. Manter todos, ou a grande maioria deles, é fundamental para o Vitória continuar sendo competitivo no ano que vem. E se reforçar, porque o calendário do Vitória no ano que vem vai ser mais pesado, vai ter uma Sul-Americana. E a gente viu alguns times que tiveram dificuldades de conciliar várias competições ao mesmo tempo, tiveram dificuldades de conciliar um brasileiro junto com uma competição internacional. O América Mineiro foi um caso disso, o Cuiabá também sofreu com isso em alguns momentos. O próprio Goiás também já teve dificuldade recente, então vai ser um desafio a mais para o Vitória. E que precisa se reforçar, precisa aumentar a profundidade do seu elenco, não só sobre o nível do seu time titular, mas também sobre o nível do seu elenco, para poder aguentar tantas competições ao mesmo tempo num calendário que vai ser completamente maluco no ano que vem. Mas é uma grande notícia, né? A torcida do Vitória, um show à parte também na Série A, na reta final, fazendo festas muito bonitas e sendo também o 12º jogador dentro do Barradão. Mas é muito legal ter os três bem, ter os três conquistando seus objetivos. O Fortaleza mais um ano no G4, sonhando até com o título, Bahia voltando a Libertadores e o Vitória se manter na Série A e terminando o campeonato em alta. E além do mais, você tem um acesso de Sport Ceará. Foi um grande ano para os times grandes assim, no Nordeste, um baita de um ano. Em 2025 promete bastante com 5 na Série A. Mas agora eu quero saber de vocês. Deixem aí nos comentários se você concorda ou discorda de alguma coisa. E não esqueça também de dar like aqui no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos. Muito obrigado mesmo você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.